Meu Jesus tão humilhado pelo mundo desprezado, hoje eu quero lhe dizer que eu te amo. Meu Jesus tão humilhado pelo mundo desprezado, hoje eu canto pra lhe dizer que eu te amo. Meu chamado é pra te amar e amado te tornar entre os homens. Meu chamado é pra te amar e amado te tornar entre os homens. Eis o chamado. Meu Jesus tão odiado pelo homem blasfemado, hoje eu quero lhe dizer, o que vamos dizer a ele? Que eu te amo. Meu Jesus tão odiado por tantos, acredite, pelo homem blasfemado, hoje eu canto pra lhe dizer que eu te amo. Meu chamado é pra te amar e amado te tornar entre os homens. Meu chamado é pra te amar e amado te tornar entre os homens. Você pode cantar isso comigo? Meu chamado é pra e amado te tornar e amado entre os homens. Entre os homens. Uma vez mais, para valer. Meu chamado é pra te amar e amado te tornar entre os homens. Meu chamado é para te amar e amado te tornar entre os homens. Só que é muito difícil e às vezes até para muitos impossível deixar-se seduzir por um Jesus desfigurado, crucificado, sangrando, humilhado, esfolado, cuja aparência é terrível. Diz o profeta Isaías no capítulo 53, nada agradava nele.
por tanto sofrimento que havia adquirido dos homens que deviam amá-lo, todo inchado, com os olhos inchados. Como amar uma visão dessa, que mais parecia um monstro? Então, por vezes, irmãos, amar Jesus, acolher Jesus, deixar-se seduzir por essa imagem do crucificado, é muito difícil para muitos. É muito mais fácil abraçar o Jesus da transfiguração, que aparece todo reluzente. É muito mais fácil abraçar o Jesus da ressurreição, que já passou pela cruz e agora está glorificado. Mas abraçar o Jesus crucificado, sangrando, todo esfolado, furado por todos os lados, pelos pregos e pela lança. Amar um Jesus condenado, a quem todos cuspiam na cara e sentiam no direito de bater, de esbofetear, de arrancar a barba. A amar esse Jesus não é coisa fácil. Mas este é o chamado à igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, e aos cristãos: abraçar Jesus crucificado, para um dia se encontrar com Jesus glorificado, com Jesus ressuscitado. Esse tempo que nós vivemos na terra, esta jornada, esta caminhada que nós vivemos aqui, é tempo de cruz, é tempo de crucifixão, é tempo de Jesus crucificado. Embora muitos queiram viver já a antecipação da ressurreição, e até mesmo querem fazer muitas tendas para ficarem juntinhos com Jesus na transfiguração, o tempo que se nos apresenta agora, o tempo em que vivemos, é tempo de crucifixão. É tempo de oferecer a Jesus o nosso sofrimento. É tempo de oferecer a Deus as nossas lutas. É tempo de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, como disse Jesus ao Pai: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. A tua vontade eu vou fazer. Só que isso implica justamente fazer a vontade de Deus neste mundo. É trilhar, é caminhar, é nadar contra a correnteza. Querer fazer a vontade de Deus, viver em conformidade com a vontade de Deus, é violentar-se a si. É violentar-se a si mesmo, as suas vontades e muitas vezes os interesses de outros que vivem à sua volta. E aí então pagarás um preço por isso. Mas é isso que Deus espera de nós. Por isso eu canto: meu chamado é para te amar, com todas as consequências, e amado te tornar, entre os homens. Uma vez mais. Meu chamado é para te amar, e amado te tornar, entre os homens. Para aqueles que não creem, a cruz é só um instrumento de flagelo e sofrimento. Para aqueles que não creem, a cruz é só um instrumento de flagelo e dor, lugar para sofrer, lugar para ser humilhado. Porque vocês sabem,
que a cruz, até Jesus passar por ela, era esse instrumento horroroso de dor e sofrimento. Os piores bandidos, os piores de todos, quando condenados, eram condenados à cruz. E na cruz, o maior sinal de humilhação, eles ficavam ali pendidos, muitos deles nu, isso é, vergonhosamente nu diante de todos, diante da sociedade, e pregado. Era um instrumento terrível. E foi a esse instrumento de flagelo a que Jesus foi submetido. Mas no lenho da cruz, Ele transformou esse instrumento que antes era abominável num instrumento de salvação para nós. Porque é assim, Jesus é assim. Todo mal que vem a Ele se torna um bem maior. Todo esterco que é apresentado a Ele se torna adubo e faz a planta crescer. Pois bem, o que era ruim até então, agora se torna para nós o grande sinal da graça, o grande sinal da manifestação do amor de Deus. Olhe para a cruz, foi por ti e porque te amo, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Às vezes eu penso comigo mesmo que ninguém deveria passar um dia de sua vida, um dia só, sem voltar o seu olhar para a cruz, para o crucifixo. Um dia só. Olhe para a cruz. Diga para quem está do seu lado: olhe para a cruz, meu irmão. Porque quando olhamos para a cruz, tudo se elucida. Tudo fica claro. Está consumado. Foi resgatado. O preço foi pago. O preço do resgate foi pago. Sou livre em Cristo Jesus. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado. Meu Jesus crucificado, pelo mundo desprezado. Hoje eu quero lhe dizer: te amo. Hoje eu canto para lhe dizer: te amo. Hoje eu vivo para lhe dizer: te amo. Te amo, Jesus. E quero te amar sempre mais, ó Jesus crucificado, ó Jesus rejeitado, ó Jesus humilhado, ó Jesus muitas vezes odiado, por contrariar o interesse de tantos. O Jesus da cruz é odiado, é rejeitado, é escarnecido, até por alguns que se dizem cristãos, mas que não querem abraçar a cruz. Querem abraçar a prosperidade. Só querem abraçar o transfigurado. Mas eu digo, irmãos, não há outro caminho para a salvação senão pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos caminhos para este mundo. Há muitos caminhos pelos quais vocês podem adquirir as coisas deste mundo. E todas as coisas deste mundo. O prazer, o ter e o poder. Há muitos caminhos. E sem conta. Todos os dias você vai receber propostas destes caminhos. Mas eu lhes digo com toda a convicção, porque assim ensina a Igreja Católica, o único caminho para a verdadeira salvação
e não uma caricatura de salvação, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus crucificado. O que para muitos era um sinal de lamento, de dor, de flagelo, tornou-se para nós cristãos, para nós católicos, uma porta aberta que nos leva diretamente ao coração do Pai. A cruz é a porta aberta que nos leva ao Pai. O crucifixo é a porta aberta, escancarada, que nos leva ao Pai, à salvação. Mas por que a cruz, Eugênio? Por que Deus então criou a gente? Só criou a gente para sofrer? Não. Não para sofrer, mas para viver em conformidade, de acordo com a sua vontade. Desde o princípio. E o homem vivendo de acordo com a vontade de Deus, ele seria e é, se viver feliz. Foi isso que Deus propôs a Adão e Eva, em conformidade, de acordo com a minha vontade. Mas aí o que aconteceu? Adão e Eva decidiram não viver de acordo com a vontade de Deus, movidos pela tentação da serpente enganosa. E assim como a serpente, o demônio, o Satanás, disse ao Senhor: não obedecerei, eles também tomaram a decisão de não obedecer, de não ser conforme a vontade de Deus, não viver conforme a vontade de Deus. Então abriu-se uma brecha, e nessa brecha entrou o pecado, e o pecado estragou tudo. E agora que nesse estado de corrupção em que Adão e Eva se encontram, e Adão e Eva sou eu e você hoje, só existe um caminho para retornarmos à conformidade, à vontade de Deus. E qual é o caminho? Crucificar as nossas paixões na cruz. Crucificar o nosso pecado, as nossas vontades, muitas vezes em desacordo com a vontade de Deus. As vontades que estão de acordo com a vontade de Deus, avante. Mas as vontades que nós temos, e vocês sabem que nós temos, os anseios que nós temos, e nós sabemos que nós temos, que nos afastam de Deus, que prejudicam os irmãos muitas vezes, e que prejudicam a nós mesmos. Estes sentimentos, essas realidades têm que estar crucificados na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão não conheceremos a salvação. Tudo que estiver em desacordo com a vontade de Deus não pode entrar no céu, não pode entrar no reino de Deus. Por isso que a cruz é necessária. Por isso que uma igreja que não anuncia a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser uma igreja verdadeira, porque estando no estado que nós estamos, no estado de corrupção que nós estamos e vivemos pelo pecado, nós não somos capazes, irmãos, se deixarmos a vida nos levar, deixa a vida me levar. Se nós nos deixarmos levar pela vida e não deixarmos que a nossa vida seja levada pela vontade de Deus, pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida vai nos levar para o abismo. E meus irmãos, quanta gente tem caído todos os dias no abismo da vida. Da vida longe de Deus, da vida rejeitando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, da vida soltando o corpo e deixando todos os sentimentos terríveis que você tem, que você sente, te levar. Não importa se o sinal está vermelho, se está amarelo, se está verde, para você tanto faz, só vai passando, e vai passando, e vai se estragando, e vai se machucando, e vai se ferindo, e vai causando acidente, e tirando a vida de outros, e machucando a vida de tantos, e muitas vezes passa a vida inteira
fazendo estragos e vivendo estragado. Não é a vontade de Deus a nosso respeito. Por isso Ele enviou Jesus. Por isso Ele enviou Jesus para nos mostrar a cruz e dizer: eis o caminho. Para uma vida de santificação é preciso abraçar a cruz. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois, apoiado na cruz, ergue-te, pois. Deus te fez um vencedor, Deus te fez uma vencedora, mas apoiado na cruz, abraçado com a cruz. Quiçá, se Deus permitir, essa glória a você pregado na cruz. A cruz é fundamental. Diga comigo, a cruz é fundamental. Depois que Adão e Eva pecaram, a cruz é fundamental. Porque não vivendo em conformidade com a vontade de Deus, precisamos crucificar as más vontades, os maus ímpetos que temos em nós para vivermos felizes. Porque a felicidade, irmãos, é estar no centro da vontade de Deus. Diga, a felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Vocês sabem que o centro é o centro. Antigamente as balanças tinham 2 pêndulos assim. Não existia balança digital como hoje, né? E para saber o peso, colocavam 2 pesos, um de um lado, outro do outro, e iam colocando os menores até chegar àquele peso que a balança ia determinar. E quando queria saber se a balança estava regulada, colocavam os 2 pesos iguais, de um lado e do outro. E quando os 2 pesos estavam em conformidade, a balança ficava plana. Deus quer aplanar as nossas vidas, fazendo-nos viver no centro da sua vontade, em conformidade com a sua vontade. E nisso não há peso, nisso há graça. Porque estar no centro da vontade de Deus é a verdadeira felicidade. Desperta, meu irmão, desperta, minha irmã. E não diga: para que eu fui nascer então? Para que Deus me criou? Se é para sofrer, se é para mim ficar carregando a cruz neste mundo. Não é a culpa de Deus. Quando Ele te fez, quando Ele nos fez, quando Ele criou a humanidade, Ele queria tudo de bom. Estava tudo certo, estava tudo limpo, estava tudo correto. A balança estava equilibradíssima. Mas aí veio Satanás e desregulou tudo. E desde então, é necessário crucificar as nossas paixões, as nossas vontades. Eu quero tomar uma passagem com vocês, que está no livro dos Números. Inclusive é a passagem de hoje da liturgia. Que fala justamente de um fato que aconteceu no Antigo Testamento, que era um prenúncio do que aconteceria depois, em Jesus Cristo, no Evangelho. Está em Números. Livro dos Números, capítulo 21, versículo 4. Livro dos Números, capítulo 21, versículo 4. É que a minha Bíblia é grande, é da letra grande, e não é a mesma numeração de página de vocês. Mas Número fica antes de Deuteronômio. Então, livro dos Números, capítulo 21, versículo 4,
vai falar de um fato impressionante que aconteceu no Antigo Testamento, na caminhada do povo. Porque na caminhada do povo de Deus, já no Antigo Testamento, muitos pecados o povo cometia por causa da corrupção que havia neles. Por causa do pecado, que nos faz rebelar contra a vontade de Deus. O pecado nos faz rebelar-nos contra a vontade de Deus. Aí veja, a serpente de bronze partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. O que aconteceu com o povo, gente? Perdeu a coragem no caminho. O povo perdeu a coragem. E o povo tem perdido a coragem nos dias de hoje. Nós temos perdido a coragem de sermos verdadeiramente cristãos. Nós temos perdido a coragem de proclamar Jesus Cristo crucificado. Ele que é humilhado e odiado pelo mundo. Muitas vezes nós nos omitimos em defendê-lo. Quando aceitamos as aberrações deste mundo, quando ficamos quietinhos para não nos comprometermos, dizendo, bom, deixa para lá. Quando até no fundo concordamos com essa cultura demoníaca que os meios de comunicação corrompidos têm incutido em nossas mentes e em nossos corações, nos corações de nossas crianças, e nós não proclamamos a verdade da cruz. Povo sem coragem, povo omisso, é o que está dizendo a palavra. Cristãos sem coragem, cristãos omissos. O povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Um povo sem coragem é um povo murmurador. Há muitos sem coragem na igreja, nas comunidades. Por isso, murmurador. Porque a falta de coragem é irmã gêmea da murmuração. Andam juntos. Veja o que eles diziam. Nos tirastes do Egito, falando a Moisés, para morrermos no deserto onde não há pão nem água. Eles estavam no Egito, estavam sofrendo no Egito, apanhavam todos os dias. Muitos traziam as costas em carne viva. Viviam uma vida de escravos, terrível. Então Moisés, guiado por Deus, os leva para a libertação. O povo de Deus é conduzido para a liberdade. E tendo andado um pouco, caminhado um pouco, e não encontrando a sombra e água fresca no caminho, porque esperavam redes preguiçosas para deitar, sapato folgado no pé, chinelinho de dedo, já queriam Jesus transfigurado, enquanto que o que se apresentava no caminho era Jesus crucificado. Já queria antecipar a festa sem antes conquistá-la. E já começaram a murmurar logo no começo, no caminho, dizendo: nos tirastes do Egito, lá onde nós éramos escravos, esfolados,
para morrermos no deserto onde não há pão nem água. Estamos enjoados desse miserável alimento. Deus mandava maná para eles, fazia chover comida. Vocês já viram chuva de comida? Nunca viram, né? Tem que trabalhar para ganhar. Eles ganhavam de graça, chovia comida. Meu Deus. Estamos enjoados desse miserável alimento. Comiam lavagem no Egito, hein? Ok. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes. Deus às vezes perde a paciência. E aqui ele perdeu a paciência. Ele diz, ó, pelo amor de mim, vocês são demais. Estavam lá, no fundo do poço, esfolados até. Aí eu tiro vocês de lá e ponho vocês para caminhar, para chegar na terra prometida. Mas vocês já querem a terra prometida no começo do caminho, não querem caminhar, e ainda ficam murmurando, e reclamando de tudo, e reclamando de tudo, e reclamando de tudo. Deus perdeu a paciência e falou, vocês estão precisando de um pouquinho de sofrimento. Para entender que não se pode sentir prazer, viver no poder todo o tempo. Às vezes é preciso perder para ganhar. E aí então, diz a palavra, Deus mandou umas serpentes ardentes. Imagina? Serpente já é uma coisa horrorosa. Agora ardente deve ser um negócio... Já pensou? A serpente vem fervendo. Vem que vem igual a brasa. E vem. Começou a surgir as serpentes da areia do deserto. Vocês podem imaginar isso? A areia estava quente, a serpente já saía quentinha dali, né? Porque a areia no deserto deve ser um calor insuportável. Então não tinha outro jeito. A serpente nem conseguia viver naquela areia. Por isso saiu tudo incandescente ali, ardente. E as serpentes ardentes mordiam e matavam a muitos. Está escrito aqui, gente. As serpentes que Deus mandou, que Deus enviou contra eles, os mordiam e matavam a muitos. Começou a morrer gente, um atrás do outro. E aí então, segue a palavra no versículo 7. O povo voltou a Moisés. O mesmo povo que tinha murmurado, porque a comida, não sei o quê. Agora volta a Moisés e dizem, pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti, Moisés. Por favor, roga ao Senhor que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, rezou pelo povo, pediu a Deus pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Veja o que Deus deu como ordem a Moisés. Moisés, funde uma serpente, crie uma serpente de metal. A palavra vai dizer, versículo 9, Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, fixou sobre um poste, e se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Veja. Deus então disse a Moisés, faz uma serpente de bronze, uma serpente ardente. Coloca ela sobre um poste, num lugar alto, para que todos vejam. Para que todos que quiserem voltem o seu olhar para ela. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. E todo aquele que, ainda que seja mordido pela cobra ardente que está saindo das areias, se voltar o olhar para a cobra, a serpente, que está no poste, que eu mandei você, que obediente,
fez, todo que olhar para ela será salvo. Ainda que seja mordido, viverá. Ainda que seja envenenado pela mordida das cobras, viverá. Por quê? Porque olhou para a serpente que estava no poste. Meus irmãos, você quer palavra mais clara do que essa? A serpente segue, matando a muitos com seu veneno. Mas aquele que se fez pecado, aquele que absorveu, trouxe para si todo o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se fez pecado por nós. E crucificado na cruz, diz: quando eu for erguido no madeiro, atrairei todos para mim. Ele segue nos atraindo. A serpente do deserto, ali onde Deus mandou Moisés criar aquela serpente de bronze, é a prefiguração de Cristo Jesus, que erguido no madeiro da cruz, atrai para si todo o pecado e o crucifica no madeiro. E todo aquele que com fé olhar para a cruz, olhar para o crucificado, ainda que seja mordido, e a gente pela serpente do pecado, será salvo. Todo aquele que voltar o seu olhar, mas não o olhar externo, mas o olhar do coração para o Cristo crucificado, será salvo. Eu serei salvo se confiar em Cristo Jesus, que na cruz fita o seu olhar sobre nós e diz: vinde a mim vós todos que estáis oprimidos, abatidos. Vinde a mim vós todos que mordidos pela serpente estão cambaleantes pelo mundo, cambaleantes pelo caminho, enfraquecidos pelo poder do veneno da serpente. Vinde a mim vós todos que estáis corrompidos por este mundo. Vinde a mim e voltai o seu olhar para mim, porque vocês serão salvos. Acredite, irmãos, o maior corrupto deste mundo, e olha que tem bastante, o maior corrupto deste país, e Nossa Senhora, o negócio está feio. Se voltar o seu olhar para Cristo Jesus, mas Cristo Jesus crucificado, Ele que foi mordido, corrompido pela serpente, a serpente que está no caminho à espreita, esperando a gente passar para morder. Se voltar o seu olhar para o crucificado e compreender o que significa crucificar a sua corrupção, deixar ela pregada lá na cruz para viver uma vida de acordo e conformidade com a vontade de Deus, mudar a vida, fazer uma conversão, uma mudança de vida. Se passou 50, 60 anos da sua vida corrompendo, vivendo uma vida corrompida e corrompendo a outros, hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje pode ser o divisor das águas. Hoje você pode começar uma nova vida em Cristo Jesus. E não tem serpente que pode impedi-lo de chegar no abraço do Pai, que se dá através da porta que se chama cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entra por ela e você chega no abraço do Pai. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, meu irmão. Duas atitudes nós podemos ter diante de uma cruz que se apresenta diante de nós. Uma delas é vazar, fugir. Não. Testemunhar Jesus, passar por ridículo,
contrariar as maldades deste mundo, viver uma vida diferente, contrariar os meus amigos da escola, dizendo eu sou de Cristo e por isso eu não fumo esta droga, eu não quero, eu não vou aplicar isso em mim. Meu corpo é um templo do Espírito Santo, onde habita o Espírito Santo de Deus. Contrariar este mundo, enquanto todos os seus amigos enchem a cara, bebendo, e eles te induzem a fazê-lo mesmo, e você diz, não, eu não quero isso para mim. Sabe por quê? Porque eu sou cristão. Porque eu acredito na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu estou crucificado com Ele. E aí você vai enumerando todas as outras realidades das quais nós precisamos colocar na cruz. Você sabe onde é o seu espinho na carne, sabe ou não sabe? Sabe? Todos nós temos um espinho. Renuncie-se a si mesmo, aquele que quiser me seguir. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, diz a palavra. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos eleva e nos transforma em homens e mulheres espirituais. Nós que até então éramos homens e mulheres da carne, homens e mulheres cujo a vida nos levava, e a gente respondia, vida leva eu. Agora dizemos, deixa que a cruz nos leve para o abraço do Pai. A cruz que não me é pesada, quando eu tenho o desejo sincero de fazer e de viver em conformidade com a palavra de Deus. A cruz se torna muito pesada quando nós cedemos. Mas quando nós abraçamos, dizemos, é minha amiga. Sou amigo da cruz, sou amiga da cruz. Ela se torna amiga. E a cruz é uma verdadeira amiga, porque quer nos introduzir no céu. E só por ela podemos entrar no céu. Abraça o que é teu. Permanece fiel. Luta sem desanimar. Neste dia dedicado à exaltação da Santa Cruz, nós queremos dizer, bendita seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, bendita seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdição para o mundo, salvação para nós. Loucura para o mundo, sabedoria para nós. Bendita seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Toma comigo o Evangelho de São Lucas no capítulo 9, versículo 23, para terminar. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23 diz, em seguida, dirigiu-se a todos, aos que passaram, aos que estão presentes, e aqueles que hão de vir. Em seguida, dirigiu-se a todos e disse, se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia, irmãos, cada dia,
Diga para quem está do seu lado: é cada dia. Um dia após o outro. Todo dia. Está escrito aqui: tome a cada dia a sua cruz. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Tome a sua cruz. Não precisa tomar do outro. Toma a sua. Ninguém vai entrar no céu com a cruz do outro. Vai entrar com a sua. Tome a sua cruz e siga-me. São dois momentos: abraçar a cruz e seguir Jesus. Isso é, em conformidade com a sua vontade. Seguir os seus passos. Por quê? Porque quem quiser salvar a sua vida, isso é, quem quiser viver no bem bom, quem quiser viver em conformidade com este mundo, irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Gente, quer mais claro do que isso? A palavra de Deus é muito clara. Está falando que é a cruz. Este tempo é o tempo da cruz. Não é o tempo da transfiguração, não é o tempo da ressurreição. Vai chegar ainda o tempo da ressurreição. Vai chegar o tempo da transfiguração, em que todos nós, quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Todos nós que vivemos, que lutamos para viver esta realidade cristã, vamos receber o galardão do Senhor, a vida eterna. Mas agora é hora de caminhar como o povo no deserto, sem murmurar, até alcançarmos a salvação. Diz o versículo 25: porque de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Os bens, as coisas que o mundo oferece. Hoje o mundo oferece caminhos demais. Se ele vier a perder a si mesmo, a sua própria alma, se ele causa a sua própria ruína, de que adianta ganhar o mundo inteiro? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Se alguém se envergonhar de Jesus crucificado, macerado, horroroso, que se apresenta na cruz. Se alguém disser não o conheço, se alguém que se diz cristão, quando o calo aperta, quando aperta o parafuso espanar, ele diz: eu também vou me envergonhar de você. Não estarei lá para testemunhar a seu favor. Quando eu vier na minha glória e na glória do meu Pai e dos santos anjos, em verdade vos digo, dos que se acham aqui, alguns há que não morrerão até que venha o reino de Deus. Não morrerei, antes viverei e cantarei as maravilhas do Senhor. Se abraçarmos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, com resignação, se abraçarmos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nada mais é do que obedecer, obedecerei. Farei o que é certo. Viverei em conformidade com o que Deus quer. Não vou ceder. E se eu ceder, vou chorar. Vou chorar porque caí, porque ofendi o meu Senhor, e vou retomar. Apoiado na cruz me levantarei e seguirei em frente. Porque ninguém está ávido de cair, de pecar. Por isso Jesus, na caminhada para o Calvário, caiu 3 vezes para dizer: vocês no caminho cairão. Porque sois pecadores, mas não permanecerão no chão. Não podem permanecer, tem que se levantar. Vocês se lembram, quem assistiu, eu assisti, muitos não conseguem assistir porque diz que não aguenta.
mas o filme de Mel Gibson. Como Jesus era apaixonado por aquela cruz. Mesmo sabendo que ao final daquela caminhada ele ia ser pendurado naquela cruz. Mas ele tinha certeza, esta é a vontade do meu Pai que está nos céus, e eu não abro mão dela por nada deste mundo, contrariando a minha vontade. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo não faça-se a minha vontade, mas a tua. Ele abrindo a mão da sua própria vontade. Ele abraça a cruz, e quando ele abraça a cruz, ele abraça para valer. E aí então ele cai, mas cai abraçado na cruz. Ele ama a cruz, porque sabe que ela é o instrumento que Deus escolheu de salvação. Para mim e para você. E que lindo, ao lado dele vai Nossa Senhora. Igualmente apaixonada pela vontade de Deus, vai apoiando ele, não vai querendo tirar a cruz dele. Tira a cruz do meu filho, não deixe o meu filho morrer na cruz, não, não. Seria normal uma mãe gritar e espernear, dizendo: meu filho não pode morrer assim. Ele é tão bom, fez tantos milagres, tantos prodígios, ajudou tanta gente, só fez o bem. E agora vocês vão matá-lo, vocês estão doidos. Meu filho é maravilhoso. Não. Avante, meu filho. Coragem, meu filho. Me lembro daquela cena em que Jesus cai sob a cruz. E Maria vai correndo na direção dele. E aí fazem um paralelo dela correndo, ele menino. E faz o paralelo dela correndo ao encontro dele, que cai um tombo, menino. E a imagem de Jesus caindo sob a cruz e ela correndo para ampará-lo. E o amparo de Maria dizia: coragem, meu filho. Há um longo caminho pela frente. Vamos. Coragem. E Jesus se volta para ela e diz: mãe, eis que eu renovo todas as coisas. Eis que Jesus crucificado renova todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, se hoje se apresenta diante de você uma cruz, grande ou pequena, é sua. Diga para quem está ao seu lado: grande ou pequena, tome a sua cruz. E não desfaça dela por nada. Conhece aquela historinha do homem que ia caminhando com uma cruz, recebeu uma cruz e foi caminhando, e em determinado momento ele disse: puxa vida, essa cruz é muito grande, é muito pesada. E ele olhou para o lado e viu uma outra cruzinha no caminho um pouco menor, e ele tomou a cruz menor e largou a maior. Aí andando mais um pouquinho, a cruz que era já menor começou a pesar mais um pouco. Ele disse: cruzes, essa cruz está muito pesada. E andando um pouco mais, olhou do lado e viu uma cruz um pouco ainda menor. E disse: é com essa que eu vou. E caminhando um pouco mais à frente, ele disse: agora sim, agora eu estou cansado para valer. Essa cruz está muito pesada. E achou uma cruz assim. Não teve dúvida. Arrumou uma cordinha, pendurou no pescoço e foi feliz. Agora sim, agora estou tranquilo. Só que de repente ele olha para trás e vinha um incêndio, incendiou tudo. E à frente um abismo. E não tinha como atravessar esse abismo, e o fogo vem atrás. E a única maneira de atravessar o abismo era com a cruz primeira que ele tinha recebido. Ela ia alcançar o outro lado. E agora ele olha para trás e diz: agora eu estou perdido.
A sua cruz pode ser grande ou pequena. Tome a sua cruz e siga Jesus. Põe a mão sobre o seu coração assim por um instante. E diga: há momentos nesta vida que pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda. Para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!